Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com o Papo de Pet com Café. Eu, Júlis Batista. Eu, Bruno César, viemos aqui hoje no nosso segundo episódio falar um pouquinho mais de pet com você. Se você gostou do primeiro, o segundo está melhor ainda. Já curta e compartilha o nosso conteúdo. Bruno, hoje aqui a gente está com uns tópicos bem interessantes, né? Vamos para o primeiro tópico. Qual a importância dos donos de pet fazendo os cuidados básicos da pelagem de cães de pelo longo também em casa? E se isso se aplica também nos cães de pelagem curta? Com certeza, a necessidade do cachorro fazer os cuidados em casa, primeiramente que ele vai ter uma interação melhor com o seu cachorro, vai ter um vínculo maior, porque ele está dando uma atenção de forma única para ele, não uma atenção aleatória no momento de um carinho, né? E dessa forma ele consegue manter o pelo do pet dele sempre escovadinho, um pelo sem nós, porque quando o cachorro está com nó, chega no banho tosa ele começa a não curtir muito banho e tosa justamente pela quantidade de nó que ele está sempre. Então toda vez você tem que escovar aquele pelo em excesso, né? Então, se o proprietário do pet fazer a manutenção em casa, ele já vai auxiliar o banho, no banho tosa, e vai ter uma interação melhor. E auxilia também a diminuição de queda de pelos, porque a gente tem a queda de pelo de muitos cães, uma queda abrupta, porque o nosso clima é tropical. Então, um dia está quente, um dia está frio. Então, dessa forma, o corpo está sempre tentando se adaptar. Então o cachorro vai ter um acúmulo de subpelo maior, porque quando está frio, ele aumenta a quantidade de subpelo. E quando ele está calor, ele tenta diminuir. Só que com esse pico de temperatura que a gente tem sempre, vai dando esse acúmulo. E é necessário também o cliente poder olhar a orelhinha do seu cachorro, conseguir olhar o dentinho dele, como é que está no dia, tanto de pelo longo quanto de pelo curto, para sempre estar fazendo essa manutenção, essa parceria com a gente que somos tosador. Dessa forma ele vai ter um vínculo cada vez melhor com o seu cachorro, que eu acredito que é isso que os proprietários sempre buscam, ter sempre um vínculo melhor. E essa é a melhor forma dele estar conquistando esse vínculo com o seu pet. Interessante. Uma outra coisa sobre a remoção de subpelos. Eu sei, mas muitos clientes não, muitos donos de pet não sabem sobre a importância dela, o porquê dela ser feita no banho tosa e se ela também só se aplica a cães de pelagem curta, porque geralmente é mais comum os donos fazerem naquele SRD que tem uma queda excessiva de pelo, num cão igual a nossa pequena granada, que também cai bastante pelo. E essa remoção, ela só é feita em cães assim? Ou pode ser feita também, por exemplo, em outros tipos de pelagem? Em cães da raça Shih Tzu também faz essa remoção? Sim, pode ser feito em diversas raças. Tudo é a forma que é feito. Por que é utilizado mais em cães de pelo curto? Porque é onde que você vê a queda mais excessiva de pelos. Então o proprietário ele quer eliminar esse excesso de pelos na casa dele. Por isso que ele sempre está pedindo para estar fazendo a remoção no banho tosa. Mas não somente a remoção, mas conforme você remover, fazer uma boa remoção no cachorro, você manter aquela pele, aquele pelo hidratado, nutrido, isso também vai fazer uma diferença na queda isso em casa. Pode estar fazendo em Shih Tzu, Bernese e outras raças também. Tudo é a forma que você vai fazer. Você respeitar todo o ciclo do pelo, você avaliar em qual estágio que está aquele pelo ali. Se ele está com muito subpelo, se ele está com menos subpelo, né? Qual que é o momento da pelagem do cachorro e sempre observar para você fazer uma hidratação correta. Se aquele pelo está precisando mais de uma nutrição, de uma reparação, de uma restauração. Por isso que é sempre bom estar pedindo a avaliação do profissional na hora ali do cliente fazer o banho do cachorro dele. Normalmente o pessoal acha que o cachorro de pelo curto não tem necessidade de você hidratar os pelos deles, mas é importantíssimo sim. Não somente hidratar, mas você fazer um banho com ozônio, que assim já evita um fungo na pele do cachorro. Desta forma, você vai ter um banho mais duradouro, você vai ter uma queda de pelo menor. Auxilia bastante sim. Uma outra coisa
Quais raças não fazem essa remoção de subpelo? Não pode, por hipótese alguma, fazer. Normalmente não é indicado, né? Poder você pode fazer o que você quiser, só não deve fazer. Os cães como Spitz são os principais, né? Por questão de alopécia, são cães que tendem a ter alopécia. Chow Chow, esses cachorros que tem mais essa pelagem mais fechada, mais densa, que tem o histórico, né, da raça ter esse tipo de problema. Então não é indicado, mas poder fazer você pode, só não é indicado. Uma outra coisa que é bom a gente ressaltar é que a remoção de subpelo, ela não traz só o benefício de estar fazendo, tirando aquele excesso, e sim traz outros benefícios. Tipo, um dos exemplos é a oxigenação do couro do animal, do couro, né? E promove também uma hidratação, né? Faz com que, por oxigenar melhor o local, faz com que aumente também a circulação sanguínea naquela região e, consequentemente, o pelo do cão cresce mais bonito. Sim, justamente porque quando você vai remover, você vai liberar espaço para que esse pelo venha mais forte. Porque o subpelo é o que? Um pelo morto, que ele está em pelos vivos e em cima de pelos que ainda vai nascer. Então, quando você faz essa remoção, você está liberando espaço ali para o pelo nascer, a pele respira melhor, evita fungo, evita ácaro, evita pelo na casa, que é o ponto mais importante também para muitos tutores, donos. Então, é sempre necessária essa manutenção de acordo com não somente o clima, mas a necessidade do cliente e a avaliação do profissional. Por isso que é sempre importante os profissionais estar fazendo cursos para entender em que estágio está aquele pelo. Porque você olhar um cachorro ali é fácil, mas você entender qual estágio está aquele pelo já não é tão fácil assim. Por isso que é necessário em buscar sempre o conhecimento. E tem toda a questão do cuidado ao fazer esse serviço. Exatamente. Porque o Fulminator, que é o que usa em cães de pelagem curta, e o Reiki também, que usa nesses cães de pelagem um pouco maior, eles são de aço, são cortantes. Então você tem um cuidado, tem que ter um preparo para estar fazendo, né? Porque a chance de machucar também esse cão é grande. Fala um pouco pra gente sobre isso. Sim, o excesso da passada no corpo do cachorro que vai estar causando uma possível lesão, né? Se a pessoa não souber a quantidade certa de passar, vou usar um exemplo, você tem cabelo, então se você pegar um pente e passar demais, chega uma hora que seu couro não vai aguentar. Então por isso que é importante você distribuir por camadas, né? Você sabe, eu passei 3 vezes nessa região, vou passar 3 vezes naquela região e assim por diante, para você ter uma sequência e você avaliar se tá bom, se é necessário fazer mais um pouco. E não somente isso, você utilizar pedras vulcânicas também faz diferença. Tem alguns equipamentos de borracha que automaticamente você passar no corpo do cachorro vai fazer com que essa circulação fique até melhor. Então, por isso que é muito importante você estar sempre fazendo a atualização de equipamentos, né? Buscar sempre o conhecimento do que está sendo utilizado no momento, para qual raça, como ser utilizado e assim por diante. E junto com esse serviço de remoção de subpelos, é essencial a hidratação. Sim, a gente sempre indica a hidratação, porque querendo ou não, acaba quebrando um pouco o pelo. Então por isso que é necessário você nutrir aquele pelo, né? Eu entraria já com uma hidratação de restauração, porque eu estou tirando todo aquele pelo morto, eu quero dar uma vida nova, eu quero restaurar aquele pelo novamente, tanto o pelo curto quanto o pelo longo. É muito importante, pelo menos a cada 15 dias, se for um cachorro semanal, fazer uma hidratação, pelo menos. E novamente entra aquela questão também da hidratação da pele do animal, né? Como você disse, não costumo fazer hidratação em cães de pelagem curta, porque acreditam que não precisa, mas ao meu ver é a pele mais sensível que tem, porque ela não tem aquele excesso de pelo cobrindo e protegendo até mesmo do calor, e não somente o calor do material que a gente usa no banho tosa, porque aquele dali o cachorro vai e fica ali 30, 40 minutos no banho tosa, dependendo do cão,
secando ali com o secador, e sim mais o excesso dele. Ele sai para passear, tem o sol, tem tudo isso. Então essa hidratação também é essencial para cuidar dessa pele, né? Exatamente, não somente questão de sol, porque o equipamento do banho tosa você consegue dosar ali a temperatura, né? Você vai avaliar se você já está com o cachorro semi-seco ou se ele está molhado. De acordo com isso, você vai regular a temperatura do equipamento. E também é necessário por questão de impurezas do dia a dia mesmo, o cachorro está passeando, todo mundo está passando a mão naquele cachorro. Então, por isso que é importante você hidratar essa pele, para sempre manter ali um nível, né, bacana de hidratação. Já que a gente está falando, aproveitando que a gente está falando de remoção de subpelo, hidratação, vamos falar sobre o ozônio, que está cada vez mais comum dentro dos banhos. E quem tem dono que procura saber quando a gente fala, e mesmo a gente explicando, a gente fala todo o histórico do ozônio, dos benefícios, ainda tem gente, tem dono que acha que é só uma moda, que não tem necessidade. Qual realmente é a importância do porquê que é sempre bom o dono estar sempre fazendo o ozônio, a frequência do banho com ozônio no animal? O ozônio, além de todos os benefícios de antifúngico, antiácaro, em relação à cicatrização, você fazer um banho com ozônio, o banho do cachorro dura mais, do cachorro, do gato, dura mais, porque ele quebra o cloro da água, então isso é muito importante. Quando você quebra o cloro da água, você consegue trazer uma pureza melhor para aquele banho. Assim você consegue não agredir a pele do cachorro por causa da qualidade da água. Então não é somente não é questão de moda, porque ele bombou agora, mas o ozônio é usado desde a Segunda Guerra Mundial para curar lesões, né? Então os benefícios dele são infinitos. Eu sempre indico para os meus clientes, ó, pelo menos a cada 15 dias fazer um banho com ozônio para você ir acostumando, para você poder ver a diferença, né? Porque o cliente que faz um banho e para de fazer com ozônio, ele consegue ver a diferença. Por isso que ela faz um sim ou não, que você vai conseguir ver a diferença até na qualidade do pelo. E ele também potencializa as hidratações. Quando você faz um banho com ozônio e hidratação, é nítido ali na pelagem do cão aquela diferença. Parece que ele fica com mais viço, a cutícula daquele pelo fica mais selada, parece que ele assenta mais. E tem a questão das alergias, né? Cães com dermatite. Você acha que é essencial sempre fazer, independente, em todo banho daquele cão, o ozônio? Você acha que deveria ser tipo, quase que uma coisa meio que obrigatória o dono fazer? Obrigatório não necessariamente, mas eu sempre indico porque em questão de cheiro ele auxilia muito a quebra das moléculas de odores, principalmente desses cães que tem aquela dermatite bem tópica mesmo. Então eu vejo ali que uma evolução muito boa em cães que utilizam o ozônio. Tem alguns que os clientes já desistiu de tratar a pele do cachorro, nem faz ozônio, mas às vezes você pega para fazer experiências. Só com ozônio você consegue melhorar muito aquela pele. Se ele potencializasse com os shampoos dermatológicos, iria dar um up muito melhor. Vem cá, você já tem algum cliente, eu tenho, que você tomou a iniciativa, claro, com o consentimento do dono, de fazer aquele acompanhamento com o ozônio para estar vendo a diferença ali? Sim, eu observei o nível de qualidade que melhorou aquele pet. Eu falei pro cliente, ó, eu vou fazer, a gente vai acompanhar. Aí você vai avaliando em casa. E o tratamento junto com o produto dermatológico veterinário potencializou assim 80% o tempo de tratamento desse cachorro. Então eu vejo a importância do ozônio. Por que eu falo não obrigatório? Porque muitos clientes eles têm seus tabus já sobre aquele serviço, aquele produto. Mas eu sempre estou indicando. Se é algo bom, eu indico. E eu já pude ver, eu tenho uma cliente que eu acompanho ela há um tempo, e eu pude ver nela que ela desde filhote sempre teve, ela já veio pra mim já adulta, e ela sempre teve problema de pele e a dermatite, e
quando você não trata, aquela pele acaba ficando enegrecida. O banho não dura nem o tempo de você entregar o cão quando ele não tem o tratamento, concorda? E esse pet que eu acompanhei, que eu acompanho, eu observei que teve até uma melhora nessa pele dela que já havia sido enegrecida. O banho dela dura mais e isso é porque ela vai no banho tosa a cada 15 dias. E todo o banho dela eu faço com ozônio. O pelo dela, que era extremamente ralo, já encheu. Tá uma pelagem mais bonita, mais brilhosa. E só que no caso dela, ao meu ver, não acredito que possa melhorar mais do que isso. Mas não regride. Você acha que mesmo você que tem uma experiência maior do que a minha, você acha que se eu interromper o tratamento dela agora com ozônio, você acredita que ela regride ou que estabiliza? Eu acredito que regride. Por quê? Você tá fazendo essa manutenção, o cachorro ali, o que faz com que o pelo dele acaba ficando ralo? Ele começa a se coçar, começa a incomodar, coçar, aí ele começa a se coçar, aí acaba quebrando os fios e o pelo não consegue nascer ali novamente com aquela qualidade. Então, isso automaticamente vai fazer com que ela volte todo aquele quadro que ela já tinha, porque vai acabar dando lesão na pele dela por causa do excesso de coceira. Uma coisa que eu não consigo entender é o proprietário do cachorro que diz que ama o cachorro, vê o cachorro naquela situação, se coçando, tanta dermatites, otites, e eles não ter a empatia, né, de procurar o veterinário e falar, não, o cachorro sempre tem isso aí. Imagine você com uma alergia, o tempo inteiro se coça e fala, é normal. Daqui a pouco você está com um buraco, com mau odor, e assim por diante. Porque a dermatite, ela se esparrama pelo corpo todo do cachorro, né? E dependendo qual dermatite for, ela tem um odor mais forte, ela tem uma agressividade maior, se é uma dermatite com fungo, com uma bactéria, assim por diante, né? Bom, vamos para outro tópico agora. Acredito que a gente já esclareceu bastante sobre o ozônio, sobre os benefícios dele, e agora a gente vai para outro tópico. A gente já falou sobre ozônio, sobre remoção de subpelo, a importância do cuidado do tutor, do dono do animal em casa, e agora a gente vai para outro assunto. E isso é um pouquinho polêmico, dependendo da forma como a pessoa vai estar aberta a ver esse vídeo. Mas vamos lá, sobre higienização no banho tosa e superlotação no banho tosa. A gente vê que, infelizmente, isso ainda é muito comum nos banho tosas hoje em dia. E é uma coisa que tanto eu quanto você trabalha, né, bate firme nessa tecla sobre ter somente cães com horário agendado, para que aquela experiência para cada cão seja única. Não querendo que o banho tosa vire um mundo de fantasias, mas para trazer essa experiência de uma forma mais tranquila para o animal. Primeiramente em questão de higienização, eu pelo menos já passei por muitos banho tosas que têm uma excelente higienização e outros nem tantos, né? Através disso, essas experiências, eu peguei o que era bom e o que era ruim para mim não cometer os mesmos erros. Eu vejo que muitos banho tosa mesmo, eles não utilizam de toalhas descartáveis, né? Ou toalhas de pano que é higienizada por empresas especializadas, que a empresa especializada vai fazer todo o tratamento da garantia dela. Muitos banho tosa, eles lavam a toalha no fundo do banho tosa de uma forma negligente no meu ponto de vista. Isso pode acarretar em passar alguns problemas de pele para o cachorro. Você não tem como ter um controle bacana se esse problema aconteceu ali ou não. Então, eu sempre falo para as pessoas, utilizou o equipamento, higieniza com álcool, os produtos indicados através de compostos que vai matar 99% daquelas bactérias que pode trazer algum risco para o animal ou até mesmo para o profissional. Porque tem profissionais que acabam pegando algumas coisas de cachorro, não tem jeito, isso é a realidade. A gente tem contato direto, né? Exatamente. Às vezes um machucadinho na pele é o suficiente para você adquirir, às vezes até mesmo uma dermatite canina, você adquirir de um cachorro. E você falou da toalha descartável. Eu particularmente gosto bastante, no começo claro que teve o processo de adaptação, mas eu gosto bastante, porque você usou no cão ali, descartou, já era. A gente até reutiliza assim para fazer a limpeza do chão, para alguma coisa assim.
mas não reutiliza naquele animal novamente, né? E se você pega um cão que tem uma dermatite, é lixo. Você evita muita dor de cabeça. E uma outra coisa que não tem, que eu observo nos banhitosas que usam a toalha descartável, é o mau odor. Porque aquela toalha de tecido úmida fica lá dentro do cesto e não dá, por mais que você estenda, ela não dá tempo de secar. E fica um odor bem forte dentro do banhitosa. O que também não é uma coisa legal, né? Exatamente. E desde já a gente sempre está indicando para donos de pet shop estar colocando essas toalhas descartáveis ou fazer uma higienização mais controlada, né? Com uma forma, não sei qual seria, mas de uma forma mais especializada. Porque isso evita muitos problemas, não somente para os pets, e sim para os proprietários de cães que eles são negligentes muitas das vezes. Por quê? Às vezes o cachorro geneticamente ele já tem problemas e ele quer tirar o problema dele e colocar em alguém. E alguém vai ser o quê? O pet shop. Então dessa forma você vai evitar tudo isso. Porque se o ambiente tem câmeras, você mostra lá, ó, seu cachorro tomou banho aqui nesse local, a toalha é descartável, vai mostrar a pessoa lá utilizando a toalha e descartando a toalha. Então não foi aqui que aconteceu isso. Se você não tem como fazer isso, e aí? Você vai ter que segurar esse problema que vai trazer um problema bem maior para você. É porque tem toda aquela situação chata de você ter que explicar, você ter que provar. E fica desgastante, né? Fica aquela energia pesada sobre você ter que estar provando o que você fez, sendo que seria muito mais simples se você tivesse esse controle. E uma outra coisa que também é importante é as gaiolas, a higienização das gaiolas. A gente está falando de banho-tosa. E banho-tosa é um ambiente que, por mais que você tente manter ele limpo e organizado, não dá, brota pelo do buraco da tomada, a gente sabe disso. Mas o básico ali, né? O cachorro fez xixi, tirou a bandeja, lavou, passou um esteril ali com álcool pra deixar limpinho, porque depois você vai colocar um novo pet lá dentro. Seja ele sujo ou limpo, concorda? Exatamente. Por isso que é muito importante você ter sempre os produtos para fazer higienização, tanto o álcool quanto os outros que vai matar bactérias, garantia, para você garantir que não vai ter nenhum empecilho dentro do seu banho-tosa ali para você poder sempre estar melhorando. E você sempre manter um banho-tosa com cães de horário marcado, porque você evita o estresse dentro do banho-tosa, aquela correria, aquela loucura toda. Dessa forma você consegue fazer um atendimento melhor para o pet e o bem-estar do profissional que vai estar executando o serviço ali, porque se ele está ali sob pressão, estressado, automaticamente a qualidade do trabalho vai cair. Então, para você poder evitar tudo isso, agenda, faça um planejamento para você ter agenda durante a semana, porque chega o final de semana, a maioria dos pet shop quer abraçar o mundo, mas não vai ser possível. Isso só vai te trazer dor de cabeça. Vamos falando já de superlotação, o que você acha sobre encaixe? Então, o encaixe tem que ser de acordo com o que você realmente consiga fazer, né? Porque não adianta você pegar um cachorro de encaixe e não conseguir entregar ele dentro de um tempo hábil, se você querer deixar 2, 3 horas ali dentro do banho-tosa. Isso não é o mais indicado. Isso depende também do serviço que vai ser executado. Exatamente. Eu falo, até os meus encaixes eles são agendados. Eu olho, eu tenho 2 cachorrinhos aqui, um exemplo, uma hora e outras 2. Porém, o cachorro da uma e das 2 são cães de pelagem curta, que dá pra fazer, né, com o tempo. Você não gasta necessariamente uma hora cravada ali pra fazer. E o outro cachorrinho, às vezes, também, que quer encaixe, às vezes até de pelagem longa, mais pequenininho, que você também já conhece o comportamento do cão, né? Isso eu acho que é essencial quando você vai fazer um encaixe. Clientes novos, eu tenho um certo receio de fazer encaixe daquele cão, justamente porque a gente não sabe como que vai ser. E aí pode demorar. E como eu disse pra você, eu consigo encaixar aqui o fulaninho 1h30, por exemplo. Você não gosta de horários picados, mas nesse meio tempo eu consigo encaixar, porque se precisar
e esperar um pouquinho na gaiola que seja, vai ser coisa pouca, coisa de 10, 15 minutos no máximo, não vai ficar ali 1 hora, 2 horas esperando. Agora, se é um cão de porte grande, eu não encaixo de jeito nenhum. Muitas das vezes é melhor você deixar de ganhar, não é nem perder, deixar de ganhar, do que você exceder aquela tranquilidade no banho e tosa. Porque você consegue reagendar aquele cachorro para outro dia. Tudo é questão de como que você vai falar com o seu cliente, né? Se for uma pessoa que está ali passear na sua cidade, você fala, infelizmente eu não consigo, mas se você tiver alguém de confiança, outros banhitosos de confiança, você indica. Porque é justamente para isso, para você ter o melhor ambiente possível dentro do banhitosa. Bom, é isso, gente. Esse foi o assunto de hoje. Espero que vocês gostem. E aí, quem quiser deixar sugestões nos comentários sobre tópicos para os próximos vídeos, está aqui. E a gente vai trazer mais assuntos sobre até mesmo a anatomia canina, e como você, ao buscar conhecimento sobre isso, como você pode melhorar o seu trabalho dentro do banho-tosa. E eu fico por aqui. É isso aí, já curta, compartilha e aguarde logo mais conteúdos muito mais interessantes para todos vocês. Obrigado. Achei que começou a escurecer demais.